Crianças correm, adolescentes praticam esportes, adultos trabalham. Esses são exemplos de pessoas se movimentando. O ser humano tem a capacidade de controlar seus movimentos e, com treinamento e maturidade, controlá-los com perfeição. Mas, para conseguirmos nos movimentar com precisão e necessidade, precisamos de algumas capacidades essenciais ao movimento. Quais são elas? Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras que podem ser treinadas, como por exemplo a força, que conhecemos bem, que com treinamento você pode pegar mais peso de tempo em tempo. As capacidades físicas são hereditárias, ou seja, passa de geração em geração. Você herda de seus pais características específicas, como por exemplo, ter mais músculos e conseguir pegar mais peso do que seu amigo com a mesma idade. Entretanto, as capacidades físicas são treináveis, então seu amigo pode treinar e ficar mais rápido e mais forte do que você. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, como andar, arremessar, saltar, nadar, entre tantas outras. Vamos falar especificamente de algumas, começando pela força, talvez a mais conhecida. Força é a capacidade de vencer uma resistência através de uma ação muscular, ou seja, é a capacidade que permite deslocar um objeto de um lugar, o corpo de alguém ou mover o seu próprio corpo. A força pode ser classificada em força estática, onde há contração dos músculos, mas não há movimento, como por exemplo, segurar uma barra de ferro acima da cabeça por um tempo determinado. Força dinâmica, há contração muscular e também há movimento, empurrar uma cadeira de rodas, por exemplo. E a força explosiva, que também chamamos de potência, é a combinação da força dinâmica com a velocidade, que logo mais falaremos sobre ela. Um bom exemplo é arremessar uma bola de ferro o mais longe possível, pois combinamos a força com a velocidade de estender o braço. A agilidade é a capacidade física que permite executar movimentos rápidos com mudança de direção no menor tempo possível. Um exemplo simples é um jogador que está correndo em uma direção e quando o adversário se aproxima para tomar a bola ou interceptá-la, ele muda a direção, desviando do adversário. Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com a maior amplitude possível, sem que ocorram danos nas articulações. Uma dançarina que dá um salto abrindo as pernas é um exemplo de boa flexibilidade. Mas os movimentos mais simples, como estender o braço para pegar algo, também é um movimento com boa flexibilidade. Resistência é a capacidade física que permite efetuar um esforço num determinado tempo, suportando a fadiga. Podemos dizer sem cansaço, sem perder a qualidade na execução do movimento que está sendo feito. A resistência pode ser classificada em resistência aeróbica e resistência anaeróbica. Basicamente, a resistência aeróbica é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo é maior que a sua utilização. Ou seja, quando executamos uma atividade que a intensidade é baixa, demoramos para cansar, pois fazemos pouco esforço físico. Então, suportamos executá-la durante um maior tempo. Por exemplo, andar de bicicleta em uma rua reta em baixa velocidade. A resistência anaeróbica é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo não é suficiente, o consumo é maior. Ou seja, quando estamos executando uma atividade de alta intensidade que precisa de muito esforço físico. Assim, não suportamos executá-la durante um tempo grande, um tempo maior. Pegando o mesmo exemplo de andar de bicicleta, agora você estaria pedalando em alta velocidade em uma subida. Velocidade é a capacidade de executar uma sucessão de movimentos no menor tempo possível. Assim, temos a velocidade de deslocamento e a velocidade de reação. A velocidade de deslocamento é a capacidade de deslocar um membro do corpo, ou ele todo, em um determinado tempo, ou seja, quanto menor a execução, mais rápido o movimento. Nadar, por exemplo. E a velocidade de reação, que muitos confundem com reflexo, esta é a rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo recebido. Se você ainda confunde reflexo com velocidade de reação, como exemplo de velocidade de reação, imagine um goleiro que, atento ao atacante, está parado no centro do gol e tem que perceber no momento do chute do atacante, ou o quanto antes possível, para que lado está indo a bola e saltar para defendê-la. Equilíbrio
É a capacidade física que, através de uma combinação de ações musculares, nos proporciona assumir e sustentar o nosso corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Como exemplo, simplesmente ficar em pé. Coordenação motora é a capacidade que permite realizar vários movimentos ao mesmo tempo, de uma forma coordenada, como passar roupa com uma mão e secar o cabelo com a outra, ao mesmo tempo. Essas foram as capacidades físicas, mas lembre-se que qualquer movimento que você faça, você estará utilizando várias capacidades de uma só vez. Entretanto, alguma estará sendo mais utilizada, dependendo do que você esteja fazendo. Um erro comum é pensarmos que quando fazemos um movimento, estamos utilizando apenas uma capacidade física. Por exemplo, se eu te perguntar: qual capacidade física está atuando em um homem que está correndo, disputando uma corrida? Você vai me dizer que é a velocidade. Porque quanto mais velocidade ele tiver, mais chance ele tem de ganhar uma corrida. Aí eu lhe digo que você não está totalmente correto, mas também não está totalmente errado. Que confusão é essa, professor? Então, gente, quando uma pessoa realiza qualquer movimento, várias capacidades físicas estão atuando ao mesmo tempo e não apenas uma. Uma vai ser mais utilizada, sim, mas várias precisam estar presentes. Vamos pegar esse exemplo do homem que está disputando uma corrida. Para ele mexer a perna, para realizar o movimento da corrida, ele precisa de força, senão ele nem conseguiria levantar a perna. Para ficar mais fácil, um bebê de 5 meses não consegue ficar em pé sozinho, pois ainda não tem força suficiente nem para se levantar. O corredor também precisa de resistência, senão ele cansaria nos primeiros metros da corrida. A resistência faz com que ele aguente correr sem se cansar até o final da corrida. Mas isso vai depender da condição física dele também. Mas, continuando, no movimento de correr, a flexibilidade também está presente, pois para estender, ou melhor, na linguagem popular, esticar a perna, ele precisa de flexibilidade. Quanto maior a passada da corrida, mais flexibilidade o homem deve ter. Mas também ele precisa de agilidade, pois a todo tempo ele está mudando a direção de suas pernas, flexionando, estendendo, levantando, abaixando, enfim. Além da coordenação motora, que é simples na corrida, mas ela está presente. Coordenar o movimento das pernas e dos braços para um movimento de corrida bem feito. Um comentário meu aqui, pessoal, ó. Sinceramente, tem gente que não tem coordenação motora para correr. Começa a correr, bate um tornozelo no outro e cai no chão. Então, olha como é importante a coordenação motora em um simples movimento que é a corrida. Mas não se esqueçam do equilíbrio. Se ele não estiver presente e exercendo a sua função, o homem não consegue correr em linha reta, irá trombar com os outros corredores, podendo até cair e se enroscar todo. E por último, a velocidade, especificamente a velocidade de deslocamento, que para as pernas saírem de uma posição e irem para outra, tem que haver velocidade. E quanto maior for essa velocidade, mais rápido é o movimento da corrida e maior a chance de chegar na frente dos outros corredores. Então pensamos, em um movimento de corrida, várias capacidades físicas estão presentes e atuando, mas uma é mais importante e mais requerida, a velocidade. Vamos reformular então aquela pergunta lá do início do vídeo, para ficar assim, ó. Qual capacidade física é mais utilizada em um homem que está correndo? Ou melhor, disputando uma corrida? Agora sim, a resposta totalmente correta seria a velocidade. Bom, eu espero que tenham entendido que em qualquer movimento que uma pessoa faça, várias capacidades físicas estão atuando, mas alguma está sendo mais importante e mais utilizada.